Tá bem, nem vi. Estamos de volta, né, desse intervalo. Estamos de volta, é boa, hein? Estamos de volta, então, do nosso intervalo para esse terceiro bloco. Uma maratona, até porque estamos a 5 dias desta eleição muito importante para o nosso país. E recebemos agora, novamente, já esteve no programa na semana passada, Neff Tales Filho, candidato a deputado federal. Muito obrigado, candidato, pela sua presença de novo aqui. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, Roberto Samuel. É um prazer estar aqui novamente para debatermos as situações políticas do nosso estado, do nosso município, do nosso país. Faltou muita coisa a ser falada, só lembrando, dando um toque aqui, o tempo já está contando os 30 minutos do candidato Neff Tales. Roberto Samuel, por favor, muito boa tarde, mais uma vez obrigado pela sua presença. Boa tarde, Jonathan, boa tarde, candidato. Lembrando que hoje vai ser uma maratona, logo na sequência teremos também a candidata Sheila Romeira, que é da Rede Sustentabilidade. Então hoje vai ser muito bacana, está sendo muito bacana essa maratona. Esse espaço é democrático e serve para todos que têm sua base eleitoral aqui na cidade de Guarulhos. Vou pedir para vocês que estão nos acompanhando continuar compartilhando e para que você e outras pessoas entendam e saibam quais são as propostas de cada candidato. Silvana Mesquita, Lauri Rocha, Neff Tales agora e daqui a pouquinho a Sheila da Rede Sustentabilidade. Jonathan. Exato. Candidato, da última vez que o senhor esteve aqui, a gente falou várias propostas, ficou alguma coisa assim faladas ainda, mas eu quero começar pela questão da campanha. Como é que tem sido esses dias aí? Faltam 5 dias, como é que tem sido o convencimento da população? Na verdade, a campanha de financiamento público é uma piada, né? Começa por aí. Nós que somos de pequenos partidos, sofremos pelo não repasse de verbas, então temos que gastar a sola do sapato. Estamos fazendo isso, a aceitação está muito boa, está muito desgastante, mas está sendo, vamos dizer assim, muito bem aprovado as nossas iniciativas, os nossos projetos como candidato a deputado federal. Candidato, o que, no caso assim, porque toda eleição sempre é assim, mas essa tem sido mais nítida. Os candidatos, de certa forma, acabam recebendo voto de pessoas que ainda não definiram em quem votar. Por exemplo, eu arrisco a dizer que número relevante de eleitores, faltando 5 dias, não sabe nem quem são os candidatos, até o número de candidatos que vai ter que votar nessa eleição. Como chegar nesse pessoal? Jonathan, gastando a sola do sapato e pela rede social. Isso está claro que a campanha eleitoral mudou e mudou drasticamente do que a gente se via em anos de campanhas eleitorais anteriores, né? E outra coisa também que me surpreende muito, está me surpreendendo muito, tanto para deputado estadual como federal, o número de indecisos e de quem não sabe quem vai votar é muito grande. Passa dos seus 80%, que não tem um candidato a federal e estadual. Então, isso, eu acredito que esta decisão irá ficar para os últimos dias, as últimas horas, que talvez até no percurso do eleitor para a sua zona eleitoral. Então, o que está acontecendo? Que nós vemos, primeiramente, é uma descrença na política nacional. Isso é um reflexo que nós estamos vendo, até que nós estamos vendo aí o Bolsonaro disparado, né? Nas redes sociais, a gente acompanha, estamos vendo um contraste que realmente eu não esperava, essa ascendência do Haddad, do PT, mas na questão estadual e federal, há realmente assim, um vácuo muito grande, e nós estamos buscando, através de reuniões, através das redes sociais, e levando as propostas para o eleitor. Eu acredito que o número de brancos e nulos para deputado estadual e federal nas eleições serão muito altos. Candidato, um número que chamou a atenção, a cidade de Guarulhos tem hoje, só de candidatos nascidos, mais de 50. O Lauri Rocha, que esteve aqui no outro bloco, ele destacou que uma cidade como São Bernardo do Campo, que tem bem menos eleitores do que aqui, bem menos não, mas tem menos eleitores que aqui, tem um número de 6 candidatos. O senhor não acha que existe uma proliferação muito grande de candidatos na cidade e não deveriam ter mais uma união, se juntarem mais, para ter o voto e trazer as questões aqui para a cidade? Ou o senhor não concorda com isso? Não, eu veja bem, eu acho que todo mundo tem o direito de se candidatar perante a Constituição, né? Isso está claro. Mas eu consigo ver que isto ocorre muito porque também o número alto de partidos.
Nós temos hoje a cláusula de barreira, né? A cláusula de barreira, ela tem que fazer deputados dos pequenos partidos. Então eles lançam, acho que, se não me engano, são mais de 30 e poucos partidos, né? 35, se eu salvo 35 partidos. Então você imagina, nós temos aqui em Guarulhos, acho que todos os partidos instalados na cidade de Guarulhos. Então eles querem lançar um candidato, na verdade. No nosso caso, porque eu fui para o PMN? Eu fui para o PMN porque eles me mostraram uma proposta que eu acho que poderia ser cumprida, que eu poderia caminhar com o partido, mas infelizmente a recíproca não está sendo verdadeira do lado partidário, pelo presidente, inclusive, nacional do nosso partido. Eu não recebi um centavo de financiamento público. Quem quiser pode entrar que as contas eleitorais são abertas e ver. Então, é por isso que eu digo que as contas eleitorais são um absurdo. É um absurdo. Né? Então, esse é o grande problema que nós temos para poder realizar. Eu acho que tem que estudar melhor esta maneira, diminuir partidos, que eu acho um absurdo, e por isso que nós temos esse número grande de candidatos na cidade. Eu acho que a minha visão é esta, Jonathan. Pedir até desculpa para o candidato, se tivemos um probleminha interno aqui dentro do estúdio, até se atrapalhou um pouquinho no raciocínio aqui, mas já está corrigido, tá? Peço desculpas ao candidato. Candidato, vamos trazer agora novamente a nossa conversa aqui para Guarulhos. Um dos assuntos mais importantes, até que deram bastante audiência na sua primeira participação aqui, foi em relação a esse acordo do SAAI com a cidade de Guarulhos. O senhor gostaria de repetir de novo, porque faltou algumas coisas, o senhor não conseguiu falar tudo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, para quem está me assistindo. Nos anos 90, o meu saudoso pai e eu junto também, que eu fazia parte, eu já era ativo na política há muito tempo, brigamos pela não venda do SAAI para uma empresa francesa na época da gestão Papoto, Pascoal Tomeu. E nós conseguimos reverter essa situação. O ex-prefeito Neftales foi eleito logo após isso. Fizemos um acordo com o SAAI, restabelecemos a confiança de ambas as partes, tanto SAAI e Sabesp, e começamos a pagar esta dívida com a Sabesp. Então eu acho que toda a dívida, por maior que seja, ela é negociável. O que não podemos admitir é entregar um patrimônio público valioso, como é o saneamento de água e esgoto de Guarulhos. SAAI. Nós temos mananciais riquíssimos, com córregos riquíssimos dentro da cidade, que com certeza serão sugados pela Sabesp. E nós ficamos à mercê da distribuição da água do Estado, sendo que nós temos isso dentro de casa. O que precisa? Uma administração melhor, uma administração de desenvolvimento, principalmente nesta área, aumentando seus reservatórios, aumentando os metros cúbicos desses reservatórios para abastecer e depender o mínimo possível da Sabesp. Porque dependemos de alguma forma da Sabesp. Mas não poderíamos depender dessa forma e deixar este rombo que ficou na administração do PT, se não me engano, mais de 5 bilhões aí, ou 3 bilhões no SAAI, na gestão Pietá e Almeida. Isto arrebenta qualquer situação, arrebenta qualquer empresa, mas não podemos mesmo assim, por maior que seja a dívida com o SAAI, não entregar esse patrimônio que está sendo entregue, que a Câmara Municipal está aceitando isso, goela abaixo, mas eu não vou permitir, mesmo ser eleito, eu vou recorrer atrás disso. E outro mais, essa conversa que os funcionários estão garantidos, Jonathan, eu não acredito nisso. Eu sei, porque eu sei como é que funciona, a Sabesp funciona, o funcionalismo do Estado. Você acha que vai continuar os mesmos funcionários trabalhando com as mesmas carteiras, as mesmas quantidades? Não, não vai. Podem me cobrar depois disso. Por isso eu estou ao lado da não entrega para o SAAI e ao lado dos funcionários que podem contar comigo agora e depois de eleito. Bom, eu fiz essa pergunta para o candidato porque você viu o Laurinho Rocha no outro bloco, tem a posição dele, o candidato tem essa posição agora colocada, então é bom que você
entenda a situação que cada um defende em relação à sua bandeira. Roberto, quero passar a bola agora para você você destaque as nossas participações aí. E também, hoje tem programa Tribuna Livre a partir das 19 horas, né? Exatamente, a partir das 19 horas pelo canal 3 da TV Guarulhos e também pelas nossas redes sociais. Acompanhe no Tribuna Livre Guarulhos e também no jornal Guarulhos Hoje. Quero agradecer o pessoal e pedir para vocês continuar compartilhando. O Alex, a Maria Oliveira, o Ailton Silva, o Sadam, todos nos acompanhando. Eu queria fazer uma pergunta para o candidato com relação à mesma pergunta que eu fiz para o candidato anterior. É com relação às empresas como trabalham aqui como aeroporto, como o Rodoanel Norte, a rodovia Presidente Dutra, que tem uma CDR Dutra. Elas nunca respeitam a cidade de Guarulhos. Às vezes, na hora de fazer qualquer tipo de negociação, eles simplesmente ignoram o poder público municipal. Queria saber qual vai ser seu posicionamento com relação a essas empresas que poucos têm respeitado a cidade. Por favor, candidato. Roberto Samuel, obrigado pela pergunta. O que eu vejo nisso é uma falta de fiscalização, principalmente dos nossos deputados estaduais e federais. É o que eu digo e venho falando. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Que se eu tiver que botar o dedo na ferida, eu vou colocar. Por isso que eu digo e repito, essa questão do SAI eu vou rever e vou botar o dedo na ferida. Doa quem doer. E tem que ser fiscalizado, porque elas usam e também ganham em cima do nosso município essas empresas. Então nós temos que cobrar e fiscalizar. Além de cobrar o governo estadual, o governo estadual para que também fiscalize. E cobrar principalmente os vereadores que fiscalizem também o governo. Coisa que não vem acontecendo. Eu vejo esse absurdo novamente do SAI, eu volto nisso, que foi levada para a coisa, e estão entregando, porque tem acordos espúrios, sei lá quais são os acordos, mas estão entregando patrimônio valioso. Então, eles têm que ter e têm que usar a sua cadeira para fazer aquilo que foi eleito, que é fiscalizar o governo e trabalhar pela cidade de Guarulhos e pelo povo que elegeu. Então, essas empresas que tem aí, tem que ser feito sim, uma fiscalização profunda nisso, para que elas respeitem o nosso município. Mesmo porque nós somos a segunda cidade do estado de São Paulo, só perdemos para a capital. Poderíamos estar melhor com a arrecadação, mas infelizmente não estamos, por políticas públicas aplicadas pelo governo. Candidato, eu vou repetir uma pergunta que eu fiz para o candidato Lauri Rocha. Eu digo isso porque, assim como ele, o senhor também é candidato a deputado federal. Sim. Pelo cenário que estamos vendo aí em relação à pesquisa, onde temos Jair Bolsonaro liderando e Haddad seria esse um possível segundo turno. Caso eleito, qual lado o senhor iria apoiar? Sem dúvida o Bolsonaro. Pode contar comigo, presidente. PT jamais afundou o nosso país, desmoralizou o nosso país, desmoralizou o brasileiro. Nós somos chacotas lá fora por causa do PT. O maior escândalo de roubo do mundo, em dimensões grandiosas. Só nos acordos que foram feitos aí pela Petrobras com os Estados Unidos, você já vê o rombo que é. Isso é um acordo, imagina o que se foi. Estão falando em 3 bilhões de dólares. Se dizem que pode chegar aos 20 bilhões o acordo que ela tem que fazer com outros credores, que são também aqueles que compravam as ações da Petrobras. Então isso é um absurdo. Eleitor, não tenha dúvida. Jonathan, não tenha dúvida. Bolsonaro 17, PT nunca mais. Lembrando que é através desse cenário que a gente colocou aqui, tá? Candidato, a cidade de Guarulhos hoje quase enfrentou uma tragédia pela manhã. Por volta de um avião com volta de 190 passageiros pousou de maneira errada no aeroporto. Eu quero chegar nessa questão para abordar uma outra, o senhor vai entender meu paralelo. Muito se esquece durante as campanhas, além da geração de emprego, é a fiscalização do trabalhador que tem, às vezes, desgaste por trabalhar demais. Como deputado federal, como criar esse paralelo, então? Do trabalhador que já não tem emprego e quando é empregado precisa trabalhar demais, o que o senhor poderia fazer para que essa situação fosse revertida? Então, hoje nós vemos as questões do trabalho, inclusive eu quero fazer aqui uma colocação, que o futuro do nosso país é o trabalho. Nós conseguimos sair dessa crise com mão de obra.
com trabalho. Porque a pessoa trabalha, ela recebe o salário, ela consome, ou seja, num supermercado, ou numa loja, um sapato, uma camisa, automaticamente o empresário ele tem que abastecer o mercado, para abastecer ele tem que produzir, e assim vai, Jonathan. E assim vai. É isso que eu quero, inclusive, entrar e fiscalizar e fazer com que retomem todas essas obras federais paradas que vão gerar milhões de empregos lá pelo governo federal. Agora, essas questões ela tem que ser fiscalizadas sim. Existem, inclusive, os sindicatos aí que recebem para isso. Eles têm que denunciar. Eles denunciando, eu vou falar como deputado. Eu não tenho muita força de fazer. O que eu tenho é de fiscalização e de denúncia e pedir explicação e também se processar se necessário. É isso que eu vou fazer. Mas eu não administro sozinho, eu não fiscalizo sozinho. Eu preciso do povo, eu preciso do funcionário, eu preciso do sindicato para isso. É o que eu tenho falado nas minhas reuniões. Hoje vocês dizem que nós temos problema na saúde de Guarulhos. O que nós tivemos é um problema com a GERIV. Se eu fosse deputado federal, eu ia pedir explicações profundas e queria saber como é que foi contratada isso, mesmo porque onde ela passou, ela criou problemas gravíssimos da saúde e deixou nossa cidade de joelho. Como é que foi feito este contrato, que foi trazido aqui pelo um deputado estadual, né? Não vou citar o nome dele lá na cidade, acho que todo mundo já sabe, né? Senão eu vou gerar alguma coisa, e eu não quero gerir nada, não quero gerar nada. Então, é complicado. Então, é isso que eu vou fazer. Eu preciso administrar, porque eu não estou dentro do trabalho, do setor onde essa pessoa trabalha. Então, tem que também ativar e cobrar dos sindicatos isso. Pois até então eles recebem para isso. Simplesmente receber só para benefício? Não. Tem que ser para investigar também, junto com o deputado federal, que tem um enorme poder de fiscalização e, se possível, até de polícia. A questão foi colocada aqui também, porque quando acontecem as tragédias, geralmente com as empresas, é que as coisas são colocadas. Exato. E na situação atual, vale lembrar que a última tragédia que teve com uma das empresas de aviação, descobriu-se que alguns até dos que coordenam ali os aviões, que pousam na pista, estavam com um trabalho bem em excesso. É verdade. Candidato, o senhor, querendo ou não, faz parte da história da cidade de Guarulhos. Você presenciou um dos momentos até mais importantes também, quando seu pai foi prefeito. Sim. Naquela época existiam muitas empresas na cidade, hoje em dia nem tanto. Por que justificaria isso e como trazer essas empresas de volta? Olha, os benefícios, vou falar da administração do ex-prefeito da Tales, meu saudoso pai. Na época, nós incentivávamos muito a empresa, porque a empresa, como eu digo, ela gera trabalho, ela gera receita, ela faz com que o município arrecade mais. E nós perdemos empresas muito importantes na administração do PT nesses 16 anos. Nós perdemos a NEC, nós perdemos a SKF, eu estou falando de grandes empresas, médias e pequenas nem se fala, né? Quase perdemos a Cummins, por pouco, Philips, Philco e outras mais. O que é que fazer isso? A parceria entre a administração pública e o empresário tem que existir, porque eles caminham, eles trabalham pela mesma com as mesmas retas de trabalhos, mas com maneiras diferentes. Nós trabalhamos com a pessoa pública, eles trabalham com a empresa privada. Gera-se emprego, tem dificuldade? Vamos estudar, vamos sentar e conversar. Você está tendo que não fazer igual fizeram, meter um imposto violento em cima das empresas, e deixaram com que elas se explodissem. Barueri foi lá, abriu as portas, falou, estamos de porta aberta, se vocês quiserem, nós damos os incentivos que quiserem. Olha o que criou Barueri. Uma cidade com, acho que, 3 vezes menos que habitantes que Guarulhos, e a receita quase lá, perto de Guarulhos. Grandiosa. Então é isso que falta. Falta a política, a conversação, a negociação, e, primeiramente, ser humano nas questões de estudo com o empresário. Porque o empresário também tem problema, mas o empresário também produz e também faz com que o município desenvolva. O que é o prefeito? É um administrador de tudo isso. Então, ele tem que ser um articulador, ele tem que ser um gestor que
converse e que segure as nossas empresas. Eu acho que é isso que faltou, Jonah, com certeza, fora os altos impostos aplicados na política fiscal do PT nesses anos todos, né? Candidato, nesse mesmo período de empresas, automaticamente a cidade de Guarulhos cresceu muito em relação à população, né? Vários bairros foram criados e isso automaticamente acaba criando um problema, se não administrado bem, habitacional. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como ajudar essas pessoas que hoje moram nas comunidades e que precisam, né, de uma infraestrutura, de uma situação melhor de vida. Nós fizemos esse estudo quando administramos a cidade e 40% dos imóveis da nossa cidade são irregulares. Temos várias invasões, várias comunidades. Eu vou dar um exemplo com a Santa Rita, que tem aqui, perto de Marilena, que nós demos milhares de títulos de propriedade com 90 anos e urbanizamos. Com isso, nós colocamos saneamento, nós colocamos água, nós colocamos o IPTU, que a prefeitura passa a receber. Então, se a prefeitura fizesse hoje uma política desta de desenvolvimento, de urbanização, ela aumentaria e muito, Jonathan, na sua arrecadação e na qualidade de vida dos guarulhenses. Por que nós crescemos tantos além? Porque muitos vinham também de outros estados querendo trabalhar em São Paulo. E nós somos cercados por 2 rodovias federais, a Dutra e a Fernão Dias, né? Então muitos achavam que São Paulo iam parando, e vão parando, e vão parando, e vão parando, e vão parando, e assim vai se saturando, porque Guarulhos não consegue. E a outra questão também é a mão de obra especializada que nós não temos na cidade de Guarulhos, que precisa ser criado um polo administrativo de ensino profissional na cidade, para também atender as empresas que não têm essa mão de obra especializada hoje. Então, com tudo isso, se tiver toda essa situação, essa globalização de mente aberta para falar, olha, não, nós vamos desenvolver, vamos resolver Guarulhos, não vamos demolir, nós não podemos demolir porque você vai criar tem coisas que você vai dar em Guarulhos você vai ver, não tem condições, você tem que urbanizar. Fizemos isso na Santa Rita, fizemos no Crepúsculo e deu certo, isso iria continuar se não tivéssemos, os meus saudosos pais, sofrido um golpe, que, como eu disse, está lá no meu site, www.neftales.com.br, comprovado documentalmente e reconhecido pela Câmara Municipal que não deveria ter caçado. Então é isso que a gente faz, eu sou continuidade dos trabalhos dele, e é isso que eu vou continuar fazendo, e pode ter certeza, fiscalizando profundo e fiscalizar, porque eu tenho compromisso com o povo, não tenho rabo preso com ninguém. Estamos aí já chegando no último terço do nosso programa. Quero passar para o Roberto Samuel, para que ele possa falar aí dos nossos telespectadores, né, espectadores, melhor dizendo, e também já coloque sua pergunta para o candidato Neftales. Agradecer a audiência de hoje, várias pessoas nos ajudando a compartilhar aqui, são mais de 40 compartilhamentos somente nesse bloco aqui. Agradecer a todos aqui, quase 10 mil pessoas nos acompanhando hoje. Agradecer muito. Com relação ao candidato, eu gostaria que ele fizesse uma explanação a respeito da saúde, já que espera-se que um candidato federal traga muita verba para a cidade, principalmente uma cidade tão grande como essa, que, como bem disse, temos 2 rodovias federais, temos uma estadual, vamos ter o Rodoanel, e com certeza sempre tem muitos acidentes, e às vezes esses acidentados vêm para os hospitais aqui da cidade. Então eu gostaria que ele explanasse a respeito da saúde e o que o guarulhense pode esperar dele com relação a trazer verbas específicas para a saúde. Por favor, candidato. Roberto Samuel, mais uma vez, obrigado. Quem que fez a pergunta? Não, o Roberto mesmo. O Roberto mesmo? Roberto mesmo. Roberto, obrigado pela sua pergunta. Telespectadores, amigos, Jonathan, saúde é minha principal meta como deputado federal. Eu vou, primeiramente, pedir explicações do que está acontecendo na nossa cidade, saber o que está havendo, se os recursos estão sendo deliberados corretamente, se os contratos foram feitos corretamente. E, logicamente, também vou trabalhar para trazer verbas, que como eu digo, o deputado federal tem grandes verbas que podem ser trazidas para a cidade de Guarulhos, né? E eu quero direcionar também uma dessas verbas ao PA Paraíso, para que volte a funcionar. Eu tenho feito reunião, são milhares de pessoas, mais de 30 mil pessoas por semana. Eu disse aqui, acho que no
programa anterior que seria 5. Eu estive lá fazendo reunião, são mais de 30 mil por semana que eram atendidos. Então pode esperar muito de mim isso. Vou sentar com o prefeito, vou conversar, apesar de algumas divergências que temos e que teremos. Agora tem uma coisa, acordo não vou fazer. Vou fazer sim acordo com a população de dar uma saúde melhor para a nossa cidade, porque não é admissível mais acontecer o que está acontecendo aqui. Nós temos uma cidade com quase 1,5 milhão de habitantes e não podemos permitir que isso aconteça. Candidato, quero agradecer, eu tinha tantas coisas para perguntar para o senhor ainda, mas nosso tempo já acabou. Quero que o senhor use esse tempo então para pedir o seu voto e passar suas redes sociais. Eleitor, faltam 5 dias para a eleição. Gostaria de pedir seu voto, porque eu tenho um trabalho muito forte para fazer, principalmente no nosso estado e na nossa cidade de Guarulhos. Eu peço a você o seu voto de confiança, principalmente aos funcionários do SAI, a todos que dependem da saúde, porque vou colocar o dedo na ferida e vou fundo nisso. Muito obrigado. Nef Tales, Federal 3345, dia 7 de outubro. Obrigado a todos, obrigado a vocês todos aqui também do estúdio. Aqui agradeço o candidato que precisa, tem compromisso ainda, está em campanha, estamos aí na reta final, né, dessa eleição, então o candidato gentilmente veio aqui, mas já tem outros compromissos, então a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, Sheila Romero, ela é candidata, Romeira, perdão, ela é candidata da rede e estará aqui no nosso quarto bloco do TBL Eleições.